durante o decorrer da sua vida, porque deixa de receber esse suporte necessário para lidar com essas dificuldades do transtorno do espectro autista. Também acaba tendo maior vulnerabilidade sofrer abusos, né? Inclusive abuso sexual, realmente, violência doméstica. Essa onda, vamos chamar de onda, né? E agora que esse transtorno está mais à tona, também acontece de qualquer coisa que a criança apresenta de normal, o outro também acha que é autismo. Também, assim, isso é muito importante informação, né? Essa oportunidade que eu tô falando aqui, mais do que simplesmente falar diagnóstico de autismo, é propagar a informação. Porque, infelizmente, nós estamos vivenciando uma onda de oportunistas, a questão do transtorno do autismo. Assim, não estava inserido de falar sobre isso, mas é importante falar. Nós temos aí, infelizmente, muitos oportunistas que são aproveitando de famílias, principalmente famílias crentes, né? Com promessas de tratamento, de cura. Autismo não tem cura, né? Eu falei anteriormente, é um transtorno do neurodesenvolvimento, vai ser autista e vai morrer autista. Não tem cura. A gente, infelizmente, está lidando aí com um mercado capitalista ferrenho de pessoas, infelizmente, oportunistas, que estão aproveitando isso e acaba que esse é um prejuízo muito grande, porque as famílias deixam de receber aquele atendimento, aquele suporte necessário, aquele suporte que realmente é adequado, não tem receita, né? Por exemplo, nós somos 3 autistas. Minha filha lá, 21 anos, e o meu filho estava de 15 anos. E a demanda tinha totalmente diferente da demanda. Então, assim, infelizmente, a gente tem muita geração. E a gente esquece que antes de ser autista, antes do autismo, se fala muito autismo, mas a pessoa autista. Então, isso é única. Não é porque é autista, é porque é uma demanda da pessoa. A gente precisa realmente trabalhar essa questão na sociedade. Você fala que não tem cura. A gente vai fazendo as perguntas já. Não tem cura. Mas você consegue manter, consegue dar uma melhora. Sim, é por isso que é muito importante o suporte, né? Por isso que o diagnóstico precoce vai possibilitar que a pessoa tenha uma vida digna, né? Esse papel na sociedade. Né? A gente acaba que é importante a gente dar essa questão. Principalmente autistas não viram suporte, como no meu caso. Nós somos muito questionados pela sociedade, por exemplo. Como você é autista, eu escuto muito isso. Como você é autista, se você é filho, se você trabalha, se você é isso, se você é ou seja, um questionamento que não leva em consideração a realidade da gente, né? Porque quando assim, não é fácil, é voltar todo dia de manhã, respirar, tomar banho e trabalhar o dia inteiro, chegar em casa e ter 2 pessoas, que apesar de uma ser adulta, o outro tá, né, quase lá também, mas assim, demanda muito de mim. E eu também tenho dificuldade. Tem dia que eu chego em casa, que 17h20, que eu tomo banho, eu não saio do quarto pra comer mais. Eu não como aquela que faço. Eu tenho que aceitar isso. Se eu negar isso, eu estou negando a minha própria identidade. E a gente precisa aceitar que, hoje, por exemplo, desde 2017, que eu tenho Santa Guarda, às vezes, as pessoas não são de Santa Guarda. O fato de ser autista me permite isso. Para eu ter uma vida, né, um mercado de trabalho, conseguir desempenhar minhas funções laborais, eu preciso do isso, porque senão eu não dou conta. Quais são os desafios específicos? Você já falou de alguns, mas quais são os desafios específicos, ou o único desafio que as mulheres autistas enfrentam na sociedade? Você já falou dele. Sim, preponderantemente a falta de conhecimento, né? De achar que autismo é coisa de menino, que autismo continua sendo coisa de menino. Anteriormente, nós tínhamos que era, em média, uma menina para cada 4 meninos autistas. Hoje, a literatura científica conta que esse dado ele não é mais válido. E como que os estereótipos de gênero podem influenciar percepções do autismo em mulheres? É a expectativa, né, de que as mulheres não conhecem muito mais as demandas sociais. Né? Que as mulheres, o fato de ter essa capacidade de mascarar os sintomas, de acabar sinais nas mulheres acabam sendo subestimados. Como você percebeu os sinais do autismo em si mesmo, ou alguém próximo, como seus filhos? Você Foi percebeu, né? com seus filhos? Na verdade, ao longo da minha vida, eu já fui, né, com a metade desde que eu tive uma pessoa hoje, né? Mas assim, ao pegar o diagnóstico de autismo há 5 anos atrás, eu acumulei vários outros diagnósticos. E assim, diagnósticos me custaram muito, como por exemplo, o diagnóstico de esquizofrenia, de bipolaridade, de muito tratamento da depressão, transtorno de ansiedade, muitas hospitalizações, porque eu tinha crise sensorial e me levaram no hospital, e quanto mais igual, o que a gente faz? Se machuca, se baixa, né? E aí, quando a menina mais ela tinha 3 aninhos, eu já tinha percebido que o comportamento dela era muito diferente de comportamentos para meninas na mesma idade. E aí foi quando nós começamos a luta para entender o que ela tinha comportamento. Não via direito, não olhava nos olhos, não gostava de abraço, não chorava, assim. Quando as outras crianças querem, a faca chora de piar, né? Mas chorar pra gente colocar ela no carrinho. Então, assim, é tudo muito diferente. Há brincadeiras. E aí, minha mãe, quando essa fase, lá é igual a você. Aí eu falei, meu Deus. Lá eu fazia, ele estava, você fazia igual. Lá eu bicho do mato igual a você. Né? Meus pais mesmo, né? Falavam naquela época. E lá ela teve o diagnóstico de autismo apenas aos 15 anos. Então, assim, foi uma luta, porque se hoje é tão complexo lá de diagnóstico de autismo, imagina, né? Naquela época. Acontece então na sua infância, juventude, você conviver com todo o problema, sem sequer saber que você poderia ter o mesmo problema. Anos mais tarde, que é uma coisa diagnosticada com 8 anos, né? Então, uma diferença bem grande. E aí, o psiquiatra que acompanhava, inclusive acompanha os 2 até hoje, sugeriu que ele fizesse uma avaliação, porque ele tinha uma hipótese de que ele teria autista. E aí foi quando eu falei, será? Fui no meu psicológico, fui no psiquiatra, fui no neurologista, e ambos bateram lá e realmente eu fui diagnosticada. Então, foi meio que esse ensino, exatamente. Foi, né? Exatamente. Quais são as barreiras que as mulheres ainda têm de buscar um diagnóstico? A falta de conhecimentos profissionais. Isso, eu faço isso realmente muito impactante para mim. Porque é possível falar isso sem falar assim, realmente da minha experiência, que eu passei no CAPS, por exemplo, né, internações que não é caro de internações, assim, hoje eu falo com muita tranquilidade, mas já fiquei amarrada,
eu fiquei internada, fiquei psiquiátrica, e porque eu tinha um comportamento diferente sobre isso, né? Mas naquela época era tudo muito... Assim, hoje eu entendo que era a forma que eles tinham, né, pra lidar, ainda de forma muito cruel, na verdade. E ainda hoje, essa falta de conhecimento, ela persiste, infelizmente. É muito comum eu receber mães com relatos, assim, pavorosos mesmo, de falta de manejo adequado. Então, eu acho que a gente precisa muito avançar. Eu falo que a principal barreira que nós enfrentamos, né, a pessoa não precisa ser de forma geral, e aí tem outra expectativa sincera nesse contexto, é realmente a barreira atitudinal. As pessoas precisam ter comportamento... Thaís, beijões, parabéns. E a Edna está perguntando quais são as dificuldades que você vem enfrentando na superintendência das pessoas com deficiência. Boa pergunta. Assim, Acho que é o conhecimento mesmo, né? sim, é algo novo, né? É um desafio. Exatamente. Graças a Deus, eu posso falar que todas as pessoas que eu tenho conversado, né, depois de ter sido da superintendência, eles têm mostrado confiança e apoio. E isso é muito importante, né? Pra gente realmente avançar com esperança, com expectativas que vai dar certo, né? Mas de uma forma geral, quando a pessoa... Quando o outro sabe que a gente é uma pessoa com deficiência, é nítido que olhar, assim, não dá certo. Será? É um outro tipo de autoconhecimento. Exatamente. É outro tipo. Aí Infelizmente. é outro tipo de deficiência para a pessoa. Exatamente. Exatamente. Eu falei que a deficiência, ela precisa ser enfatizada não pelo D, mas porque ela tem deficiente. A deficiência não caracteriza o deficiente. A gente precisa de igualdade de oportunidade. São os dons, Exatamente. Os dons. A pessoa precisa entender que independente do problema que a pessoa tem, todas as pessoas têm seus dons. Exatamente. E como que o autismo pode afetar a saúde mental da mulher? E quais são as principais questões de saúde que precisam ser abordadas? Questão de saúde mental, de forma geral, né? O diagnóstico tardio ele pode acabar impactando aí o desenvolvimento de vários outros transtornos psiquiátricos e transtornos psiquiátricos graves. É importante destacar nesse momento que o índice de suicídio em pessoas autistas é 70% maior do que pessoas não autistas. Então, assim, é realmente um movimento triste. Ele ajuda na Mas é triste porque aí prova a incapacidade da sociedade, né, em tratar e o problema. Né? Ou seja, demonstra que nós não estamos preparados, né, nós, sociedade de forma geral, para ainda o assunto. Exatamente. Muitas mulheres acabam, né, desenvolvendo transtorno de ansiedade grave, depressão, enfim, uma série de outras comorbidades, outros transtornos que vêm impactar. Exatamente. E é uma cadeia, né? Com certeza. Como a expressão social e a interação pode ser diferente para as mulheres autistas? Tem um espaço de... Assim, na verdade, a gente pode falar de uma combinação de fatores sociais, né, de fatores culturais e que não tem aplicado de vida. Mas as mulheres acabam que enfrentam, né, essa cobrança de expectativas, né, de normas sociais mesmo, de a questão do mostramento, que eu já falei anteriormente, comunicação, as mulheres autistas, elas podem ter um estilo de comunicação que é muito diferente de homens. Os homens autistas é bem mais comum ter uma face mais pedante, né, aquela coisa mais, assim, em casa, por exemplo. Ela fala assim de forma bem calma, bem delicada. E aí, calma, a gente pergunta, a gente chega da escola, a gente pergunta, como é que é hoje? Boa. Pronto. Tá, mas quem é que foi boa? Pronto, não tem aquela, sabe? Não precisa de lugar, não, é muito curto. Depois de uma redação, redação, não tem nada. Eu tive acesso, acabou. Tipo assim, sabe? Assim, resume a conversa mais. Totalmente. E essa questão, essa cobrança, né? Acaba que essa comunicação, esse tipo de comunicação das mulheres, também é um fator que acaba colaborando. Entre socialização, mulheres que consegue mais, confiando, imitar, socializar, e acaba trazendo um desastre muito grande, uma relação social muito grande, porque vai interagir, vai socializar. Quando eu era adolescente, lá meus 15, 14, 15, 17 anos, crianças, as 7 anos, hoje eu entendo porque às vezes eu ficava 2, 3 dias sem eu não levantar, porque eu até ia pra festa, mas depois, pra conseguir levantar. E assim, agora. Aí viu os cachorros na preguiça, né? Isso mesmo. As colegas de trabalho brincam assim, com a Leila no lanchonete, assim, aí fala assim, você não mora, não, porque se passar de 15 minutos no Leila, de qualquer coisa, ela tem que ir embora. Porque realmente, assim, hoje, conhecer nos permite ter qualidade de vida, porque a gente vai até onde é possível, sabe? Respeitar é muito importante. Você consegue ir nas reuniões, muitas vezes, né? Hoje que eu sabia que você é autista, então eu não sabia. Essa é a primeira vez que eu falei, não preciso ir embora, não tá sendo, não. Eu não sabia, né? E você não se abraça? Eu não importo, não, assim, eu não gosto das pessoas ficar conversando comigo, assim, sabe? Tem pessoas que também deixam conversar, ficar, tipo, tocando, assim, eu não suporto. E a gente entrevistou uma filha outra vez, a doutora Clarice, você conhece? E sempre que eu a via, né, abraçava e ela parecia uma vergonha, foi no céu. Talvez ela falou que ela não gosta de abraço, medo. Mas isso é muito peculiar isso. É. A minha menina, assim, eu chorava muito, porque assim, lá em casa eu lembro um sumo todo de quando vai dormir, aí eu uns 4. Aí dá bem, sai o sumo, né? E abraça e beija, aí ela fala assim, mãe, por favor, faz qualquer coisa, mas uma oração, deixa eu ir pro quarto, pessoa chorar, sabe? E calma não, calma é beijoqueiro, e é o tempo inteiro grudando na oração, não sabe que tem hora que... E aí, conversa já. Nossa, demais. Só porque eu só participando aqui, o André Araújo, né? Doutora Liz, você é um exemplo de fortaleza e perseverança. O seu trabalho é digno de honra e respeito por todos nós. Continua nosso apoio, parabéns. Antônia está dizendo aqui, ó, parabéns dele, pelo seu fator importante, pessoa é soroteia, transtorno de espectro autista. E o André reitera, o problema não é a deficiência, o problema é o preconceito. Sim, exatamente, obrigada. Daí a gente vê que realmente falta conhecimento para a sociedade, né? Falta muito conhecimento, e a gente realmente, é só através desses nossos conversas, desses nossos bate-papos, é que a gente vai conseguir chegar nas pessoas e automaticamente a parte do meio das pessoas vão se conscientizando a situação que melhorar dos lados, né? Assim, é uma coisa que eu gosto muito de enfatizar,
é que as famílias, os pais, especialmente as mães, infelizmente, os dados nos mostram que cerca de 30% dos pais ficaram abandonando as esposas quando descobrem que o filho é deficiente. Então, assim, isso é um dado triste, né? Que a gente não pode deixar. Né? As limitações, todo mundo tá bom. Agora, o caminho das possibilidades somos nós que temos que mostrar que é possível. É difícil, e quando eu coordeno do Zemai, às vezes eu deparava com algumas mães que... Algumas vezes falavam, vem procurar o Ministério Público. Gente, eu tive direito a minha filha. Às vezes, na época, ainda desmente não. Né? Mas, assim, tem que lutar com todas as forças. Não pode desistir. Se os meus pais, meu pai e minha mãe, meu pai hoje está com 31 anos, fazendo 33 meses, praticamente sem qualidade, para mim, são, assim, pessoas mais inteligentes que podem existir na face da terra. Porque pensar mais de 30 anos atrás, meus pais não desistiram. Não desistiram. Tinha época, conhecimento, às vezes é brusco, pouco. Eu era uma criança que, se eu tivesse recebido o diagnóstico quando criança, eu não era isso. E eu tenho certeza que eu era uma criança que machucava, no dia tinha que pedaço mesmo, que tinha um mato. E você mesmo, Meninos, pessoas. Às vezes, os pais não têm contato com os vizinhos, não ficaram matar à noite. Então, assim, eu muito trabalho meus pais. Né? Assim, meus pais ficaram desesperados, eu tinha crise lá, eles vão comigo pra moto, eles moram na roça até hoje. Antes chegava aqui, a vida tinha passado, então, médicos, eles saem, né? Na roça ainda, que infelizmente é estresse, né? Meu pai estava lá, assim, coitado, né? Chave, coitado por ter. Filho mulher, eu pessoal teve uma velha, e um filho doente, coitado, né? E assim, eles nunca deixaram de a fala das pessoas impactadas no nosso futuro. Então, assim, a gente não existe naquela época que nós fizemos muito mais difícil, foi possível. E hoje, assim, a gente tem para de vitimizar, infelizmente, muita vitimização, e a gente não pode. Sim. Você tem exemplos de estratégias que ajudaram a lidar com as dificuldades sociais ou emocionais? Você pode pedir, por favor? Você tem exemplos de estratégias que ajudaram a lidar com as dificuldades sociais ou emocionais? No meu caso, eu fiz acompanhamento psicológico durante mais metade da minha vida, mas eu fui mais, me ajudou, embora um atendimento que não era adequado ao que eu realmente necessitava, né, porque não era uma abordagem adequada para uma pessoa que tinha um assunto integralista. Mas assim foi que eu me fortaleceu, e assim, eu sempre gostei de estudar. Nossa, eu sempre fui fascinada por ler. Eu aprendi a ler antes de ver esporte, 3 anos de idade. E se fala que meu pai que ensinou a ler jornal. Aquela luz de lamparina lá, no Guimarães, e todo dia eu podia estar cansada, podia estar, mas tinha que ler. E assim, eu falo que as letras foram meu refúgio e até hoje. Se eu amo ler, eu amo estudar. Vamos botar então os nossos ouvintes aqui. A Ana fala, parabéns, doutor Leia. Você fala muito bem, esclarecedor. O Antônio Maria fala, boa noite. Vocês que abordam temas tão importantes para a comunidade. Obrigado, Antônio. Obrigada. E o Almo fala, boa noite, doutor Leia. Pela entrevista, um exemplo de mulher guerreira, autêntica e iluminada. Sou seu fã. Obrigada. É filho também? Não, eu não conheço essas pessoas. Qual a importância da inclusão e representação das mulheres autistas em mídias e espaços sociais? É isso que nós estamos fazendo. Qual a importância de vocês para vir aqui fazer esse bate-papo? Representatividade. Mostrar que nós, mulheres autistas, nós podemos ocupar quaisquer espaços, desde que tenhamos oportunidades. Eu sei que, na minha idade, eu represento a minoria, por isso que para mim é um compromisso mesmo social, porque eu sei que eu posso ser a voz de muitos que não tiveram e não terão a mesma oportunidade que eu. Então, estar aqui é representar todas. Algumas que até gostariam de falar, mas a comunicação ela não é verbal, né? Eu sou um autista, tenho muito suporte. Nós sabemos que pessoas autistas e de suporte, a maioria, não vão verbalizar, não vão falar oralmente, não vão comunicar. Há várias formas de comunicação que não só a verbal. Então, estar aqui, essa representatividade, é mostrar para a sociedade que o autismo não é uma limitação, né? O autismo não vai possibilitar que nós possamos aí exercer o nosso papel cidadão. Desde março, a gente está colocando o programa mais voltado à mulher, né? E o nosso slogan é sempre assim, né? Que a mulher ela pode ser e estar onde ela quiser, independente, né, de seu estado emocional, sua cor, sua raça, região, sua deficiência, né? Você hoje está vendo uma prova disso, né? E pode ser estar onde quiser. Então levanta nessa hora de boa e bora. Eu posso falar algo aqui? Há 2 anos, eu tive contato com um artigo no estudo norte-americano, de uma única pesquisadora no mundo que trata essa questão. E eu sou muito indignada, porque eu falei assim, cara, essa é impossível. Que é o que ela chama de AZ. O que é AZ? Essa intersecção de quando a pessoa tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade, né? Assim, o fato de ser autista não anula que eu tenho uma habilidade na área de linguagem. E quando essa habilidade, né, em qualquer área de conhecimento, pode ser na artística, né, na esporte, enfim, qualquer que seja de conhecimento humano, de forma associada a uma ou uma deficiência, além disso, que esteja em intersecção a outra questão, né, como, por exemplo, eu venho de uma família de pais, né, analfabetos, ser considerada meramente conhecendo acadêmico, mais que, como falei, de uma cidadania, assim, incrível. Então, assim, essa intersecção de que há 3 fatores, nós sabemos hoje, a quantidade de pessoas de famílias pobres que estudam é mínima, né, eu represento menos de 1% da população feminina brasileira, assim, eu tenho que reconhecer isso e ser muito grata a pessoas que eu conheci ao longo da minha vida e que me permitiram, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né, pessoas de vulnerabilidade social, infelizmente, as estatísticas não são favorecedoras. E aí eu lendo esse artigo, eu falei assim, gente, realmente, né, é mínima quantidade de pessoas, mas o que dá por trás de tudo isso é acreditar. Sim. É acreditar, né? Tudo, né? Em tudo na vida, se você não acreditar, não vai acontecer, né? Isso é o primeiro ponto. E quando eu tive professores que chamavam meus pais, me entrar da escola e me levar para outra, porque não tinha nenhuma perspectiva de desenvolvimento, eu tive outros muito pelo contrário, nossa, de jeito nenhum, né? E me ajudaram, e, enfim. E aí a sociedade é assim, né? Aqui perguntando para o Roberto Alás Caceiras. Boa noite, doutor. Qual a diferença entre autista e hiperativa?
O TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é uma comorbidade muito comum nas pessoas que têm transtorno do espectro autista. É uma da comorbidade. A diferença é que o transtorno do espectro autista é um transtorno do desenvolvimento que é caracterizado principalmente pela dificuldade nas relações recíprocas, comunicação, né? O transtorno de déficit de atenção é mais caracterizado ou quando é só déficit de atenção, mas também déficit de atenção, ou no caso da sua pergunta que é hiperatividade, é um comportamento mais hiperativo. E nem todas as pessoas autistas têm transtorno de déficit de atenção. Já dá pra perceber, né? Como você vê a evolução do entendimento sobre autismo feminino nas últimas décadas? Principalmente essa quebra de paradigma de que o autismo é uma coisa de menino, né? Antes acreditava que a cada 4 meninos autistas tinham uma menina. Hoje já se sabe que esses dados já são dados, né? A questão da menor quantidade de mulheres diagnosticadas é em função das mulheres ter a maior capacidade de mascarar os sinais, de evitar, enfim, ter padrões sociais, conseguir mais enquadrar dentro dos padrões sociais até para agradar, né, a sociedade, vamos dizer. Bom, que mensagem ou conselho você gostaria de passar para as mulheres jovens ou a tudo que pode estar passando por um diagnóstico, podem para aquelas que desconfiam, né, e ainda não conseguiram, ou seja, um encaminhamento, não conseguiram ajuda a se chegar a esse diagnóstico? Viver cada fase. Né? O luto, o diagnóstico, ele vem com a fase que a gente pode assimilar o luto. Né? Quando um filho, a gente tem que enterrar o filho idealizado e aprender a amar o filho real. Isso é fato. Eu passei por isso 2 vezes e sim, não é fácil. Eu lembro como hoje, que eu recebi o diagnóstico da Liza, a equipe, né, multidisciplinar, que foi muito difícil o diagnóstico da Liza, ela tinha altas habilidades na década produtiva e assim, não teve atraso no desenvolvimento na questão da fala, né, enfim, então assim, podia ser tudo menos autista, porque eu não estava dentro daqueles critérios que na época, exatamente. E aí a equipe, né, no dia lá de criar o relatório de diagnóstico, eu lembro como que desse falou assim para mim, Leila, sua expectativa lá está aqui. A partir de hoje, você vai sair daqui sabendo que você acha que aqui tá bom. Caramba, eu isso. Assim, seja lá, isso na minha cabeça, assim, isso é muito vivo até hoje, sabe? E aí, cerca de 3 anos depois, aí eu estou a mesma coisa com o Cauã, né? Cauã, ele, além do diagnóstico de autismo, ele tem o primeiro diagnóstico dele, na verdade, de deficiência intelectual, depois ele tem Parkinson, transtorno do processamento auditivo, TDAH, e ele tem uma economia muscular bem considerável. E aí, cerca de 3 anos depois, eu, ao fim, a mesma coisa. E assim, depois, a gente vai em casa, vai viver essa fase de boa, né, de luto mesmo. Mas depois você olhar e você, deixa eu ser meu filho? Não é meu filho. E com a gente, quando foi no meu caso também, foi assim, agora eu sei por que eu sou assim, né? De feito, assim, nossa, então eu posso escolher, hoje eu posso fazer escolhas. Eu não preciso mais me comportar para agradar o outro. Então, assim, é libertador, tem a fase, a gente vai chorar. Somos humanos, né? Eu acho que não seria adequado se não sentíssemos essa culpa. E tipo de profissional, a gente tem que procurar, para saber, né, se o filho, se a gente tem essa condição. A lei das deficiências, né? A lei da deficiência tem a lei da pessoa sugere que seja uma equipe que a avaliação da deficiência seja feita por equipe multidisciplinar. Infelizmente, né, a maior parte da população não tem acesso a uma avaliação multidisciplinar. Não tem gratuita de informação? Tem, mas assim, é muito restrito, né? O acesso. Hoje, gratuito, nós temos a rede municipal, que é o Centro Municipal de Inclusão, do qual eu trabalhei de 2017 até esse ano. E trabalha esse viés mesmo, né? Funciona ao lado, na rua da Luciano Chaves. Não, lá é público. Isso. Então, assim, na verdade, é um órgão, né, que é vinculado à Secretaria Municipal de Educação e atende apenas se for, na verdade, né, criado para atender estudantes da rede municipal de ensino, da municipal de ensino. Então, a grande maioria da população não tem acesso. Né? E isso, a gente não está falando de Formosa, a gente está falando de Jaraci. Mas qualquer pessoa pode ter acesso a esse cenário? Sendo estudante da rede pública municipal de ensino, a unidade escolar faz encaminhamento. Não é um órgão completa. Os encaminhamentos são feitos pela unidade escolar, sabe? A escola que identifica a demanda, e aí, a partir dessa identificação de demanda pela unidade escolar, ou a família, né? E leva isso até a unidade escolar, e a unidade escolar faz encaminhamento. Mas funciona, está funcionando assim. E quanto está falando até meu agora. Mas, assim, de uma forma geral, o adequado é que essa avaliação seja feita, né? Por um neuropsicólogo, por fono, como for o caso, por um neurologista, o psiquiatra. No meu caso, por exemplo, eu passei pelo 3 profissionais. Fui a neuropsicóloga, o psiquiatra e o neurologista. E os meus meninos foram uma avaliação de equipe multidisciplinar, que infelizmente eu tive que passar fora. Como que esse diagnóstico impactou na sua vida? Me conhecer. Eu falo que o diagnóstico me permitiu me conhecer. Essas limitações. Exatamente. Assim, né? Isso. Assim, aquele estereótipo, né? Que ela é, nossa, ele é tão estranha, ele é esquisita, ele é isso. Assim, é coisa que eu falo assim, hoje tudo é bom, né? Eu acho que eu posso falar do que eu escutei quando eu era adolescente, quando eu era criança de escola. Talvez eu sei nem que nome que daria. Como as mulheres autistas podem se enganchar e buscar apoio após um diagnóstico prático? Buscando redes de suporte, né? Buscando suporte. Nem toda mulher adulta vai demandar, por exemplo, de atendimento com a fono. Né? Isso é muito peculiar. No meu caso, por exemplo, eu preciso de ambiente mais tranquilo, de caminhada, né? Não tem um grupo de amigas, não tem muitas amigas, mas tem pessoas que às vezes eu falo assim, cara, preciso conversar. E aí, qualquer hora, eu me dar uma mensagem, eu falar. Então, assim, acho que é pensar, sabe? Assim, cada situação, cada pessoa vai demandar um suporte individual. Né? A gente precisa reconhecer que tipo de suporte eu precisar. Se precisar, é uma coisa muito importante. Se precisar de medicação, não negligencie.
não negligenciar. A medicação vai nos fortalecer. Eu perguntei se tem medicação. Sim, tem medicação. Não é a medicação para o transtorno, né? Mas a gente acaba tendo tanto impactos, né? Em função do transtorno, em função até da rotina da gente, nossa, enfim. E assim, negligenciar o uso da medicação, não façam isso. Sim, é um conselho que eu realmente não façam isso. Quais os tipos de recursos ou suporte são disponíveis para mulheres que recebem um diagnóstico tardio? Atendimento psicológico, né? Rede de apoio. Hoje nós temos, inclusive, online, rede de apoio para mães, para mulheres com diagnóstico tardio, atividade física, atividades culturais. Tem grupo de mulheres que se reúnem, por exemplo, para escrever diário. Né? Assim, há várias possibilidades. O que a gente precisa é buscar apoio. Porque não estamos sozinhas. E são os impostos sociais. E somos muitas. A Cristiane, parabéns, doutora Leila, você é incrível, né? E os nossos ouvintes que estão comentando. E agora, uma pergunta mais assim, mais pessoal, né? O que você diria para você mesmo, Leila, hoje? Depois de ter passado toda essa experiência sofrendo da infância, esse diagnóstico tardio, ou seja, toda essa vida convivendo com problemas que estavam guardados, né? E o que você diria para você hoje, ó? A Leila de ontem ou a Leila de hoje dizendo para a Leila de ontem? Para não ter pouco mais de um peixinho de mim. Você acredita? Eu falo muito, muito mesmo. Eu sou muito exigente. Ainda assim, eu sou muito exigente com os resultados. Talvez pela minha experiência, né? Pelo que eu já passei, então, hoje, por exemplo, se é uma que faça algo, eu tenho que fazer, tipo assim, tem que ser bem feito. Eu sei, não pode ser assim, né? Não pode. Então, assim, eu diria que eu seria isso. Vai com calma, né? Não precisa tanto. A gente quer agradecer a todos que participaram conosco. A primeira pergunta lá, a primeira interação lá, foi a Milena, chamando de rainha, a mais linda. E logo me chamando de rainha. Bom, tem muitos aqui que a gente consegue ler, tem um aqui que a gente não consegue entender mais ou menos o que foi, mas, enfim, eu acho que valeu muito a pena. Já é a segunda vez que a gente traz alguém para falar sobre essa confissão, né? E é muito interessante, porque às vezes depois a pessoa acaba vendo vídeo, sempre conversa com o outro que foi bom, né? Que aprendeu alguma coisa, valeu alguma coisa. E eu tô assim surpresa até de saber que você é autista, porque eu, pelo menos, não parece, não demonstra pelo conhecimento que a gente tem, né? Que é conhecimento ignorante do que é uma pessoa autista, né? Então, assim, eu tô muito feliz, fiquei muito feliz de conhecer e tô mais feliz ainda agora. De saber a mulher que você é, a mulher que está dentro de você. O espectro é muito amplo, né? A gente tem a compreensão dessa dimensão que é o espectro, o serviço cada vez mais tem essas nuances mais amplas, né? Essa compreensão do que é o transtorno do espectro autista e respeitar mesmo as diferenças. Muitas vezes a pessoa que tem a posição até já é difícil entender, né? E o outro que está de fora, mais difícil ainda, né? Não faz questão, nem um pouco, às vezes, de conhecer. Às vezes dentro da própria família, né? Irmãos, primos, enfim, dá aquela distância, né? Às vezes muitas coisas que quer fazer, vamos chamar fulano, então, a pessoa se sentindo realmente de lado, né? De lado. Vocês se sentiam assim algumas vezes? Muitas vezes. Piada, por exemplo, eu não gosto de piada. Porque o que eu ouvi é, nossa, quando você ri, todo mundo parou de rir. E às vezes a gente ri, né? Porque entendi piada. Tá todo mundo rindo. É questão de ser muito literal, né? Não, mas eu também já vi. Às vezes eu entendi piada, mas todo mundo achava engraçado, eu também. O que a gente deseja é parabenizar a Leila, o esclarecedor, a oportunidade que nós tínhamos hoje. Desejar muito sucesso à frente da superintendência, né? Parabenizar o governo municipal por essa iniciativa também, né? Para que esses olhos se voltem para todos os campos. Né? Nós hoje nós temos que tomar consciência que o mundo ele está muito modificado e todo mundo tem o seu espaço, né? Basta que seja dadas as oportunidades. Né? Que você à frente dessa superintendência, com todos os seus problemas, com todas as suas dificuldades, com certeza você vai se olhar caminho e mais uma vez parabenizar as autoridades municipais por essa bela iniciativa do nosso município. E venham mais iniciativas. Apenas cerca de 10% dos municípios brasileiros possuem gestores públicos trabalhando no âmbito da pessoa com deficiência. Então, realmente, né, o ano de 2025, que é um ano muito significativo, é um ano que o Tribunal de Contas Mundial, ele nomeou aí como ano da pessoa com deficiência. O nosso município institui uma superintendência para tornar a cidade realmente uma cidade melhor para se ver, né, uma sociedade mais justa, inclusiva. Isso me oferece. O próprio outro, ele tem uma construção com a sigla dele, a diversidade, equidade e inclusão. E a gente vê a dificuldade mesmo. Não é nem verdade, dificuldade, porque até os próprios clubes, né, que hoje tem clubes espalhados, né, pelo mundo inteiro, a gente vê a dificuldade que tem os clubes aderir a essa missão. Ninguém quer, porque quando você fala em dificuldade, em diversidade, equidade e inclusão, você fala no mundo geral, né, e muitos, a primeira coisa que pensa quando fala em diversidade é questão de LGBT, é questão de, o que também a gente tem que parar com isso, né, cada um tem a sua condição, e eu acho que isso aí tem que ser respeitado, né, tem que ser estudado bastante, trabalhar bastante em cima disso, em cima dos gestores, né, eu acho que no geral. Não é só quem é a pessoa mesmo, mas eu acho que no geral. É o equilíbrio humano, né? Hoje você consegue, um deficiente um cadeante, transitar na cidade, que não seja na rua. Verdade. A política equatorial, né, que está plantando os postes novos no meio das calçadas, né? Eu acho que aí alguém tem uma providência. Então, é muito difícil. Eu vejo isso porque hoje, né, com os netos, a gente vai caminhar na calçada de carrinho. Eu vi a dificuldade de gente, se eu com o carrinho desse tamanho não conseguir a calçada, aí começa você a pensar no outro, né? Que então é tranquilamente ali se desviando. E não tem lugar que você pode dar uma rosa de ponta a ponta. É difícil ter uma calçada, alguém ficando com a bicicleta. Antes de ontem, eu converso, né, com algumas pessoas que têm necessidade, o problema, né, a questão crítica relatada por ambos, justamente essa falta de acessibilidade. Sim. Então, também, aí uma cobrança aí
para a gestão, né, dar uma modificada e analisada no que pode ser feito. Os nossos cadeirantes, que hoje não são poucos, tá? Porque a gente trabalha com a gestão do banco de cadeira de rodas, e se você ganhar 5 cadeiras de rodas hoje, até o final de semana já não tem mais. Aí já é mais 10, no outro final de semana já não tem mais. Quantas vêm? Não é com eles. Quantas vêm? Quantas vão? Então, assim, a decisão é muita. Esse espaço para esses cadeirantes. Hoje, uma pessoa que é durante o Real e Formosa há cerca de 2.000. É muita gente. Né? É muita gente. A gente acha que não, mas é. Então, pessoal, vamos ajudar a gente aí. Quem tem vidros, garrafas de vidro, nós temos containers aí espalhados na cidade. Lá na IPSBIM tem 2. Um em frente à conveniência VIP, outro em frente aqui na Vanera. Temos aqui na Secretaria do Meio Ambiente. Tem no DEC, aliás, do DEC, gente, por favor, não jogue um pouco lá dentro, viu? Lá era por vidros, não coco. Tem uma ligeira enorme lá do lado, por coco. Então, vamos ajudar aí, vamos cobrar. E você que tem vidros maiores de carro, da sereia, coloquem lá na Estrela Formosa, lá do lado do mercado da faculdade mesmo, do lado. O container fica já bem rente à cerca, é só você chegar lá e jogar os vidros. Isso aí, a gente acaba reportando lá e tocando por causa de rodas. Então, faça isso à parte, viu? Ajuda a gente, não joga lixo no lixo. E mulheres, vocês podem ser, estar onde quiser, viu? Então, obrigada a ele, obrigada a Maciel, Cássio, ali, escondido, companheiro divino. Ele, suas considerações finais. Agradecer a oportunidade de compartilhar falas tão singulares, né? Pessoais, profissionais de vida, e que possam, de fato, afetar. Falo que a gente precisa mais afetar no sentido de afeto, né? Chega a todos vocês que estão assistindo, e vocês que estão compartilhando esse vídeo comigo também. Que bom. Companheiro. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até Boa mais. noite.